querido amigo, grande treinador, grande jogador, Emerson Leão. Boa noite, Leão, tudo bem? Boa noite, tudo bem, tudo em ordem. Sempre bom, né, voltar e falar de futebol. Um pouco afastado, né, quase que definitivamente, mas eu estou vendo um futebol difícil, competitivo para o lado inferior, né, no nosso campeonato brasileiro, mas nós vamos falar muito disso. Meu querido Emerson Leão, foi um belo jogo. E tem esse fator, né? Tem aquela que dizem sorte de campeão. O campeão é porque ele é bom, mas ele tem também alguns fatores a favor. Você tem toda a razão. Eu me lembro um dia lá em Campinas, que eu estava jogando pelo Palmeiras, e o nosso back central era o Samuel. E aconteceram muitas coisas que nós deveríamos perder aquele jogo. E acabamos ganhando. Dentro do jogo, o próprio Samuel falou para mim, depois que eu peguei uma bola lá, ele falou assim, Leão, nós estamos com sorte de campeão. E nós não merecíamos ser campeões. Nós não éramos os melhores times, mas tínhamos as melhores vitórias. Conclusão, deu Palmeiras. E tudo está encaminhando também para o Corinthians. Com todos os méritos, né? Independente dessas coisas que estão preparando para o Corinthians, para ver se ele cai um pouquinho, como é o caso do Tevez, eu acho que tá encaminhando. Eu espero que dê certo. E aí, Vanderlei, foi uma bela atuação, foi um belo jogo, antes de mais nada. Jogo vibrante, né? Não deu sono, toma lá da cá. A Ponte Preta tinha a grande oportunidade de completar 5 jogos, uma sequência de 5 jogos. Isso ela não conseguia desde 2005, né? E chegou com 4 vitórias na bagagem. Em 4 rodadas fez 12 pontos. Quer dizer, o time estava numa pindaíba desgraçada, fez 12 pontos e estava tentando dar uma cacetada no líder do campeonato. Enfim, foi um jogo importante para a Ponte Preta e muito importante para o Corinthians, né? O Corinthians não podia perder esse jogo diante de uma situação em que sabe que o Atlético Mineiro já tinha vencido ontem, está respirando na nuca dele. É uma vantagem boa, para muita gente é uma vantagem pequena. Eu acho que é uma larga vantagem nessa altura do campeonato. Então, fez um gol importante. Adorei quando o Tite saiu mostrando o ouvido. Como é que é? Imaginei aquele negócio, sou burro, não posso mexer no time, aquele negócio todo. Colocou o Rodriguinho fez um golaço, gol importante. E ele não... Eu estou fazendo essa observação porque para não ter cornetagem. Ele não ofendeu ninguém. Ele também deu uma gozadinha nos torcedores que pegaram no pé dele o tempo todo. E no final do jogo fez um tchauzinho e foi embora para o vestiário. Então eu achei tudo aquilo que aconteceu no jogo vibrante, importante. Foi bom para o Corinthians, foi bom para a Ponte Preta. A Ponte Preta está numa situação tranquila. Faltam 5 pontos. Ela temia o rebaixamento, isso já não vai mais acontecer. Vai ficar numa situação confortável no campeonato. Foi muito legal, foi um jogo bacana. Ô, Vanderlei, antes da gente seguir, uma informação da seleção brasileira, cortado Felipe Coutinho por lesão, para o lugar dele foi chamado Kaká. E no final de semana eles preencheram a vaga do Rafinha, que não aceitou a convocação, com o Daniel Alves. Portanto, Daniel Alves e Kaká chamados para a seleção brasileira. Ok? Leão, Kaká e Daniel Alves. É a seleção principal que você está falando, né? Não é de veterano, não. Né? mais 2 veteranos, experientes, bons jogadores, né? Só que Kaká muito longe, né? Está nos Estados Unidos já diferente, né? Não sei se desmotivado ou não, mas não vejo a substituição como positivo para o futuro. Para um jogo poderia ser. Mas para o futuro eu não vejo nem com sabedoria e nem com alegria. Legal. Voltando ao Corinthians, Chico, e aí? Depois a gente mostra o lance aí que eu quero que o Godoy tire. Eu não vi impedimento nenhum, mas em todo caso. Bom, o Flávio, é assim, o Corinthians ele está na reta final, e disputando palmo a palmo com o Atlético Mineiro. E na rodada passada o Corinthians ganhou do Figueirense. E o Atlético perdeu do Chapecoense. Né? E então o Corinthians foi para 7 pontos lá na frente. Dessa vez aconteceu o contrário. O Corinthians empatou com a Ponte e o Atlético ganhou do Curitiba. Então você vê que as próximas rodadas, eu acho que antes do jogo entre Corinthians e Atlético, é importante o Corinthians ficar nessa distância que está do Atlético. A tendência na próxima rodada é até aumentar de novo, né, Chico? Porque o Corinthians pega o Goiás
aqui em São Paulo. Aqui em Itaquera. E o Atlético, ele pega o Internacional lá. Em Internacional. Aí depois os dois saem. Na outra rodada, o Corinthians pega o Atlético Paranaense e o Gordinho Walter, né? Em Paranaense, né? E o Atlético Mineiro pega o Sport em Recife. Em Sport. Em Sport. Quer dizer, são duas rodadas. Aí que eles se encontram. Aí depois ainda tem mais. O jogo do Flamengo, o Corinthians pega o Flamengo. Em Flamengo? Não, em Itaquera. E o Atlético Mineiro pega a sua Ponte Preta lá no Horto. Em Atlético Mineiro. Então, você veja bem, essas rodadas, antes deles se cruzarem, doutor Joaquim, que vão ser... Se tudo correr normalmente, só que o Corinthians chega com folga para até perder do Atlético. Então, eu ontem assisti o jogo Atlético e Curitiba, prestando muita atenção no esquema tático do Atlético. O Atlético, ele é diferente do esquema tático do Corinthians. O Corinthians é mais toque de bola, é mais triangulação, é um time que não dá chutão, é um time que não se desespera, mesmo em desvantagem, continua tocando a bola e construindo a jogada e tem no seu meio campo o ponto mais forte. O Atlético é um time diferente, o Atlético não é assim. O Atlético é um time mais de pegada, mais de chegada, os laterais descem muito, fazem cruzamentos e a referência é Lucas Prato, né? E aí tudo gira em torno do Lucas Prato. E o Lucas Prato resolve, está resolvendo. Ontem, por exemplo, ele deu 2 passes, né, e ainda sofreu um pênalti que não houve. E ele mesmo bateu e converteu. Então, quer dizer, é um cara assim que, eu vou dizer assim, que para o corintiano entender o que eu quero dizer e para os outros torcedores também. O Atlético está jogando mais ou menos como o Corinthians jogava quando tinha o Guerreiro. E o Corinthians não está jogando dessa forma, está jogando diferente, está jogando mais com uma força maior no meio campo. O Elias, o Renato Augusto o Jadson e Jadson. O Renato Augusto. Esse é o tripé do Corinthians. Por isso que eu acho que hoje o Tite foi super ousado, colocou o Rodriguinho, né, aquele menino lá também, o Luca. E de repente o Rodriguinho pegou a bola na entrada da área, ele entrou para fazer isso mesmo, para fazer um gol de rebote. E aconteceu o rebote, ele fez o gol. Então quer dizer que é aquilo que o Leão disse, quando ele jogava com o Samuel, que não era lá um grande jogador. O Samuel virou para falar, Leão, estamos com sorte de campeão, vamos ser campeão. E o Palmeiras naquele ano foi campeão. Então eu acho que o Corinthians está mais ou menos, eu acho que entre o futebol do Atlético, que é um futebol competição, mas muito centralizado no Lucas Prato, e entre esse futebol do Corinthians me parece mais indicado a caminho do título. Agora, tudo pode acontecer. Claro. Mas o caminho está melhor. Ô Flávio, um telespectador aqui, o Rogério, colega do Leandro Vieira, está fazendo uma pergunta, 2 perguntas para você, Leão. Pois não, seu Godoy. Não, ele está perguntando, Leão, se você deixou a porta aberta no São Paulo e a distância, você acha qual desses 2 goleiros deveria ser o substituto imediato do Rogério, o Renan ou o Denis? Eu tenho, lógico, o São Paulo, todos nós passei por São Paulo. Na época nós tivemos alguma dificuldade, fomos campeões, é muito bom de trabalhar. Eu acho que a troca do presidente, o Aidar ainda não tomou pé da situação, ele mudou 50%, precisa mudar 100%. Então eu acho que isso vai acontecer com o tempo. Eu acho que o menino novo é que deve ter a chance agora. O Renan. Esse Renan foi um dos 2 goleiros que eu indiquei que eram reservas do Atlético Mineiro. E o dirigente daquela época, onde eu dirigia, disse que não gostava dele. O Adalberto Batista. O Adalberto. Que conhecia bastante de goleiro, coisa que você não conhece. Mas depois que eu saí, ele contratou o rapaz. Fico muito satisfeito de que isso plantou uma semente lá dentro. E espero também que o menino faça bom comportamento técnico. E quando ele me perguntou na época qual dos 2, eu falei qualquer um dos 2. Eu não conheço nenhum, eu apenas vi a distância. E servia. Nós temos um vídeo direto do Japão, do nosso correspondente internacional, sempre participando com a gente aqui, o Rogério Nakamoto. Manda, Rogérião. Durem muito tempo. Na coletiva, parado no trânsito aí,
Mais um videozinho do Japão. Queria perguntar pro Leão, Olha o caminhãozinho por que o dele. Palmeiras leva tanta goleada assim? Cada 3, 4 meses leva uma goleada. Qual que é o problema? Jogador, técnico, time acostuma com isso? E perguntar pra ele também quantas goleadas ele levava na época que ele jogava no Palmeiras. Ou no Corinthians, ou no Grêmio, sei lá. Valeu, mesa redonda. Muito legal. Boa observação, né? O Palmeiras tem uma mania de levar goleada. É verdade, não passa muito tempo sem tomar, não. Você tomou alguma goleada quando jogava, Léo? Pode ser, mas não me lembro, não. Mas você falou assim, o que está acontecendo com o Palmeiras, né? Não está acontecendo. Esse não é o Palmeiras que todos nós conhecemos, Claro. o de hoje. Por que eu digo isso com propriedade? Que eu não gosto pela ética profissional de falar. Mas o seu treinador, após o jogo, disse que faltou competitividade, certo? Que eles perderam por mérito do adversário e não tinha nada que reclamar do árbitro. Significa que amanhã ele vai passar uma compostura no pessoal e mostrar o caminho certo, como ele sabe fazer. Agora, foi surpresa, muito surpresa, porque eles estavam subindo, estavam confiantes, e eu acho que a hora que começaram a acordar, já tinham perdido o jogo. Emerson Leão, obrigado pela presença, foi ótimo recebê-lo. Mais uma vez, muito obrigado também, uma boa noite. Vamos ver se a seleção dá uma alegria, né? Vamos ver.